Pessoal, bom dia. Nós vamos hoje estudar os músculos da coluna cervical e os músculos da coluna lombar, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a musculatura e da coluna cervical. A aula da coluna lombar, ela já está gravada lá no YouTube, tá? Quem tiver interesse, está lá gravada a aula da coluna lombar, dos músculos, dos movimentos. E hoje nós vamos trabalhar com a coluna cervical. A gente viu que a coluna cervical ela tem uma importância grande em relação à mobilidade, né? A necessidade de uma mobilidade grande para que a gente possa ampliar a nossa capacidade visual. E nós temos, então, vários músculos aí que vão estar movendo o nosso pescoço, que são músculos desde as camadas mais superficiais, onde a gente vê aqui, por exemplo, o trapézio, o esplênio, o esternocleidomastoide, até camadas mais profundas, que são os músculos suborbitais e os músculos rotadores curtos e longos do pescoço. Então, isso aqui seria a camada mais profunda dos músculos cervicais e aqui a camada mais superficial dos músculos cervicais. E tem a camada intermediária também. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses músculos, tá? Então, lembrando que a aula da coluna lombar já está no YouTube, para vocês poderem assistir, tá? E a gente vai falar, então, dos músculos da região anterolateral, nós vamos falar dos músculos da região posterior do pescoço. Então, basicamente, um dos músculos mais importantes que nós temos aqui na parte superficial do nosso pescoço, que tem uma função importante na movimentação, é o trapézio. Trapézio, a gente já viu ele nos movimentos do ombro, a gente viu que ele move a escápula, ele tem uma importância grande na mobilidade da escápula, mas o trapézio, além de ser o motor primário da escápula, ele também move o pescoço, porque ele tem inserção sobre as vértebras cervicais e também sobre os processos espinhosos das vértebras cervicais, sobre o ligamento nucal e isso também sobre a base do occipital. Então, ele, além de atuar no ombro, na escápula, no caso, ele atua também na região cervical. Então, ele é um músculo fundamental. Em todas as movimentações do nosso ombro, praticamente o trapézio entra. E também na coluna cervical, ele tem várias funções, que são funções muito importantes, tá? Então, o trapézio, ele trabalha em, basicamente, aqui, ó, se a gente for olhar, 8 funções. O trapézio, ele é um músculo muito importante, que tem uma grande capacidade, uma grande possibilidade de movimentos, tá? Então, nós vemos aí 8 funções do trapézio. Então, completando essa nossa lista, a gente poderia dizer que o trapézio ele é elevador da escápula, a gente viu juntamente com o elevador. Ele também faz a depressão da escápula, suas fibras inferiores fazem depressão da escápula. Ele faz a retração da escápula, ele aduz as escápulas nas suas fibras superior, média e inferior. Ele produz rotação superior da escápula. Ele faz a extensão da coluna cervical e ele faz a inclinação homolateral da coluna cervical. Ele inclina a cabeça homolateralmente. Então, se eu vou rodar meu pescoço para a direita, o trapézio vai estar atuando o lado direito e ele faz a rotação contralateral. Então, por exemplo, quando eu estou rodando minha cabeça para a esquerda, eu estou trabalhando meu trapézio do lado direito, tá? Então, ele tem todas essas ações aí, ó. Elevação, depressão, retração, rotação superior, extensão, inclinação homolateral e a rotação heterolateral ou contralateral, tá? Então, nosso trapézio, importante músculo superficial. E além disso, o trapézio, ele tem uma função que não é de movimento, mas é uma função de estabilização para a cervical, porque ele traciona o ligamento nucal, principalmente as fibras superiores do trapézio, elas têm um sentido meio transversal, é como se fosse o transverso do abdômen. Nós podemos dizer que essas fibras do trapézio superiores, elas têm uma angulação que simula a ação do trapézio. Então, ela tem uma possibilidade de atuar também tensionando o ligamento nucal, e isso produz uma certa estabilidade para a região cervical, isso dá estabilização cervical. Tá? Então, o trapézio superior, além de ter o músculo, uma função de trabalhar em todos esses movimentos que a gente viu aí, ele também tem uma função de trabalhar fazendo a estabilização da coluna cervical, porque, como vocês viram, ele insere no ligamento nucal superior. O ligamento nucal, ele então, quando tracionado pela fibra do trapézio, que é um pouco transversal, a fibra do trapézio não é toda reta, ela é um sentido mais transversal. Essa fibra, então, vai puxar ali o ligamento nucal e vai, com isso, estabilizar a nossa articulação da coluna cervical, tá? Então, é
uma função importante que a gente tem aí do trapézio na estabilização da coluna cervical. A gente pode dizer que o transverso, o trapézio é o transverso abdominal da coluna cervical, porque as fibras dele são meio transversais, ó. Então ele pode acabar estabilizando o ligamento nucal e com isso ele proporciona um certo grau de rigidez para a coluna, um certo grau de estabilização para a coluna. Pessoas que têm problema no ombro, muitas vezes podem ter atraso no recrutamento desse trapézio, inibição aí, muitas vezes, da ação do trapézio e também gerar aí dores, incômodos na região cervical, né? Então, a gente pode simular ali o transverso com o trapézio, as fibras são meio parecidas, né? O trapézio, né, ele também tem uma importância no sinergismo em relação ao longo da cabeça e ao longo do pescoço. Então, o trapézio, como ele está posterior, ele puxa a cabeça mais para trás. E aí, quando eu puxo minha cabeça mais para trás, quando eu retifico a minha lordose cervical, eu estou, então, atuando no longo do pescoço, no longo da cabeça. São músculos que atuam para retificar a minha lordose cervical. Então, pessoas que têm protusão do pescoço, que têm o pescoço muito para frente, geralmente tem o trapézio mais fraco e também os músculos chamado pré-vertebrais, são esses músculos que ficam aqui no pescoço. É o chamado longo da cabeça e o longo do pescoço, que eles fazem a retificação da coluna cervical. Então é muito interessante, gente, pessoas que têm protusão de pescoço, protusão de ombro também, que muitas vezes vem associado, fazemos o fortalecimento de trapézio e também fazemos o fortalecimento do longo do pescoço e longo da cabeça, que é uma coisa meio que sinérgica, os dois se contraem basicamente ao mesmo tempo para produzir essa retificação da coluna cervical, né, no caso, a flexão da coluna cervical. O elevador da escápula é um outro músculo que nós já vimos no ombro, mas que ele tem também uma importância muito grande na região cervical, porque ele sai da escápula, ele vai até as vértebras cervicais, as 4 primeiras vértebras cervicais, o nosso elevador da escápula. O elevador da escápula, então, gente, ele tem uma função de elevar e rodar inferiormente a escápula. A gente já viu essa ação quando estudamos o ombro. Ele também produz a inclinação e rotação homolateral do pescoço. Então, o trapézio, ele roda a cabeça para o outro lado. Já o elevador da escápula, ele roda para o mesmo lado, tá? Então, trapézio é uma rotação contralateral, elevador da escápula, uma rotação homolateral, tá? Do pescoço. Então, ele é também um rotador cervical homolateral. E ele tem uma importância de impedir o cisalhamento, impedir o cisalhamento anterior, impedir o deslocamento anterior da vértebra. E ele, então, como ele está posterior e ele insere no processo transverso das vértebras, ele faz essa força de cisalhamento, ele joga, ele produz um cisalhamento posterior sobre as vértebras cervicais. Então, isso gera uma estabilidade também, o equilíbrio, né, da coluna e também aquelas pessoas que têm protusão, muitas vezes elas têm esse trapézio estirado. Isso muitas vezes é fonte de torcicolos, de dores articulares, devido à pessoa ficar com a cabeça muito protusa, muito olhando a tela do computador muito perto, com a cabeça com muita protusão. Então, isso é um fator que gera aí o estiramento do elevador da escápula, do trapézio, e também gera muita, associada à depressão da escápula, gera muitos torcicolos, muitas lesões por excesso de estiramento. Então, muito cuidado com o excesso de alongamento para o elevador da escápula, porque ele é um músculo que normalmente já é alongado, principalmente quando a pessoa tem protusão da cabeça e depressão do ombro associado. Tá? Então, cuidado com o excesso de alongamento do elevador da escápula, porque ele é um fator bastante comum de problemas no nosso ombro aí, né? Excesso de depressão e protusão da cabeça, que é uma postura muito comum hoje em dia, né? Bastante gente vê isso aí acontecer. Então, existe esse equilíbrio, né, entre as forças de cisalhamento anterior e cisalhamento posterior, que são feitas aí pelo esternocleidomastoide, que puxa a nossa cabeça para frente, e o elevador da escápula, que puxa a nossa cabeça para trás. Então, o equilíbrio entre o esternocleidomastoide, que é um potente flexor, e o elevador da escápula, produz um equilíbrio, né, de forças que vão atuar impedindo o excesso de anteriorização da cabeça. E também as forças do elevador da escápula e do escaleno, produzindo também equilíbrio, tá? Em relação à nossa posição da cabeça. Então, geralmente, as posições inalteradas ou alteradas da cabeça com a protusão da coluna cervical,
ela tem, muitas vezes, um encurtamento dos escalenos, o encurtamento do esternocleidomastoide, que é um músculo flexor, e uma fragilidade do trapézio e do elevador da escápula, que são músculos que tendem a fazer mais esse cisalhamento posterior das vértebras. Então, tem que ter equilíbrio entre trapézio, elevador e os nossos flexores, que são o esternocleidomastoide e os escalenos. Isso é importante para a postura boa. Outro músculo que nós temos na coluna cervical é o esplênio, tá? Ele está embaixo do trapézio. Ele tem as suas fibras, né, o esplênio da cabeça, porque ele sai aqui das vértebras cervicais e vai para a nossa cabeça, vai para o occipital, tá? A gente tem o esplênio também do pescoço, esse é o esplênio da cabeça. Ele tem a função de estender a coluna cervical, então ele trabalha bastante na coluna cervical alta e também na cervical baixa, ele é um extensor da coluna cervical, e ele também faz a inclinação e a rotação homolateral. Ele inclina para um lado e roda para o mesmo lado, tá? Como também o elevador da escápula. Ele tem aquele mesma atuação do elevador da escápula, diferente do trapézio, que roda para um lado, né, que inclina para o mesmo lado, mas que roda para o lado oposto. Tá certo? Então, esplênio da cabeça, tá, gente? Está embaixo do trapézio. Trapézio aqui, o esplênio da cabeça aqui. Ele vai para a cabeça, a inserção dele é na cabeça. Por isso que a gente fala esplênio da cabeça, tá? Esplênio da cabeça. As alterações também aqui nós temos o esplênio cervical e o ilho costal. São músculos também posteriores que vão, aqui está o esplênio cervical, que ele insere na coluna cervical, diferente do esplênio da cabeça que insere no occipital. Aqui nós temos também o iliocostal, que tem também é um músculo posterior também, e você tem o iliocostal torácico, lombar e o cervical. Todos esses músculos, gente, como eles estão posteriores ao eixo, eles têm uma ação de produzir a extensão da cabeça, ele tem a capacidade de produzir a extensão da nossa coluna cervical e também de produzir aquele cisalhamento posterior, né? Aquele deslocamento posterior das vértebras, antagonizando a ação do escaleno e do esternocleidomastoide, que puxam a cabeça e as nossas vértebras para frente. Então, as pessoas que têm uma tendência à protusão do pescoço tendem a ter o escaleno e o esternocleidomastoide mais encurtado, tendem a ter o trapézio, o elevador da escápula, o ilho costal longíssimo, né? O esplênio fraco, essa musculatura mais enfraquecida. Então, nós temos que fortalecer esses músculos posteriores, conscientizar da postura correta, para que o indivíduo melhore esse processo de protusão da cervical, que hoje é muito comum, né? Aqui também são músculos posteriores, e aqui a gente está vendo o longíssimo, né, que é esse músculo aqui, longíssimo cervical, e o semiespinhal do pescoço. Observem que são músculos posteriores da camada, diria, intermediária de músculos do pescoço. E aqui na frente o seu antagonista, que seria o escaleno. Os escalenos, eles puxam as vértebras para frente e esses músculos puxam as vértebras para trás. Então, esse equilíbrio muscular ele é muito importante, gente, porque se não há esse equilíbrio e você começa a movimentar a cabeça de maneira inadequada, muitas vezes vão ocorrer cisalhamento das vértebras e esse cisalhamento acaba degenerando o disco, alterando a estrutura das facetas articulares, gerando, então, processos de desgaste mais acentuado e mais rápido na coluna, que pode ou não gerar dor. Isso aí vai depender de vários fatores, mas o desgaste pode acontecer, tá? E além desses músculos, né, que a gente vê, tirando o esplênio, nós temos os músculos que são chamados de músculos, são músculos mais profundos um pouco aqui. Então, é o espinhal e o semiespinhal da cabeça. Então, o espinhal e o semiespinhal. São músculos também embaixo do esplênio. Então, tirei o esplênio, tem o semiespinhal e o espinhal da cabeça, porque eles saem daqui, das vértebras, das costelas e vão para a cabeça, tá? Eles têm uma ação na cabeça. Então, aqui, a gente está vendo, eles fazem a extensão da coluna cervical alta e da baixa, né? Eles estendem a coluna cervical alta, eles fazem aquela extensão do pescoço e fazem também a extensão da cervical baixa. E eles têm um controle de cisalhamento, eles impedem também que as vértebras possam ser deslocadas anteriormente pelo excesso de tração do esternocleidomastoide e do escaleno. Então, eles controlam também aquele cisalhamento, aquele deslizamento
vertebral. O cisalhamento é isso, né? É o deslizamento de uma vértebra sobre a outra. E o espinhal e o semi-espinhal, né? Esses músculos, então, eles são esses músculos que a gente observa aqui mais superficialmente aqui, né? Em cima aqui está o trapézio, está o esplênio, mas você consegue observar essa ação desses músculos, né? E você então tem essa função, se você colocar a mão atrás da nuca e empurrar, você está trabalhando aí o esplênio, você está trabalhando o semi-espinhal, né? Da cabeça, e você está também trabalhando o espinhal da cabeça. São então músculos extensores da coluna cervical e da cabeça, tá? E aqui, gente, os músculos mais profundos, eu tirei, né, aqueles semi-espinhais, né, mais superficiais, e aí eu tenho ali, tirei o esplênio, tirei o trapézio, e eu tenho aqui alguns músculos mais profundos. No caso, esses são os multífidos, tá? Os multífidos. Os multífidos são músculos da camada mais profunda da coluna cervical. Eles são músculos que estão inseridos diretamente sobre as vértebras. Eles têm um bom controle, um melhor controle artrocinemático para impedir o deslocamento anterior das vértebras. E eles são na mesma camada dos músculos suboccipitais, tá? Então, esses são os multífidos. E aqui a gente vê os semi-espinhais cervicais, tá? Que tem também mais profundamente aqui, tá? Tirei o mais profundo de todos, são os multífidos, e depois em cima deles eu tenho os semi-espinhais cervicais e os músculos suboccipitais. Então são músculos, gente, todos esses músculos são extensores da coluna. Eles têm capacidade de produzir extensão da coluna cervical e eles impedem o cisalhamento anterior das vértebras, tá? São músculos muito importantes esses, né? Então tem trapézio, tirei o trapézio, nós temos o esplênio, depois nós temos o espinhal, o semi-espinhal, né, da cabeça, depois o espinhal e semi-espinhal do pescoço, e nós temos então os multífidos, que são os músculos mais profundos que estão lá no interior mesmo da coluna para estabilizar, né? Se a gente fosse pensar em pescoço de peru, né, nós temos uma série de músculos lá no pescocinho do peru, e esses músculos são esses músculos profundos, tanto da parte anterior, que é ao longo do pescoço, ao longo da cabeça, e atrás os multífidos, tá? Também, gente, existem pequenos músculos, né? Que são esses pequenos intertransversais e interespinhais, são músculos que ficam entre os processos transversos e os processos espinhosos. E nós temos os rotadores, que são esses mais oblíquos, que ajudam também a fazer rotação da coluna cervical. Esses músculos interespinhais e intertransversais, eles são muito interessantes, eles são músculos que não têm uma ação muito grande de movimento. São músculos que têm muita proporção de fuso muscular. Eles só pedem para os músculos dos olhos, que são os orbiculares, os que fecham os olhos, tá? Eles não estão presentes na coluna torácica, porque você mexe pouco a torácica. A torácica ela não tem tantos receptores proprioceptivos por ter menos movimento. A coluna cervical tem um movimento muito intenso. Como ela tem um movimento muito intenso, ela precisa de vários proprioceptores, que estão contidos nesses fuso muscular. A grande propriocepção nossa está contida no fuso muscular, que informa o grau de movimento, o grau de tensão da musculatura, daí a importância desses músculos intertransversais e interespinhosos, não na mobilidade, mas sim na propriocepção. São os músculos que mais fusos musculares têm e não estão presentes na torácica, porque na torácica não há necessidade de tanta percepção de movimento, que há pouco movimento, porque as costelas já limitam os movimentos das vértebras. Então, tem menos fusos musculares na torácica e mais na cervical e na lombar, tá? Agora, gente, a gente vai ver, são esses pequenos músculos aqui da base da cabeça. São chamados de músculos suboccipitais. Aqui a gente vê com detalhes os músculos rotadores curtos e longos, e aqui teria os intertransversais em detalhe, tá? Então, são músculos muito profundos do pescoço, estão realmente em contato lá com as vértebras. Então, esses músculos, eles têm a função de mexer a nossa cabeça, né? Eles são os músculos extensores, flexores, rotadores da cabeça, tá? Vamos falar um pouquinho sobre eles. O reto posterior maior, que é esse músculo aqui, ó, ele fica bem na base aqui da nuca, ó. Então, é um músculo responsável pela extensão da cabeça. Então, a extensão da cabeça é diferente da extensão do pescoço, né? A extensão da cabeça é um movimento pequeno de movimentar só o occipital. Ele faz, então, extensão
E como ele é oblíquo, né, ele tem uma certa, faz inclinação lateral e rotação homolateral. Então, ele inclina e roda para o mesmo lado, na nossa cabeça, tá? Então, esses músculos, gente, a importância deles é porque eles são músculos que podem ficar muito tensos. Um indivíduo, por exemplo, que fica o dia inteiro num computador olhando para a direita aqui, por exemplo, então ele vai ter uma ação constante desse músculo, de rotação para a direita, né, extensão da cervical e inclinação. Então, o indivíduo que fica o dia inteiro assim, digitando e lendo alguma coisa aqui do lado, ele tem muita dor aqui na coluna cervical. Uma das causas é a tensão excessiva desse músculo da base do occipital. Então, é um músculo que faz a extensão, inclinação e rotação homolateral, o reto posterior maior, tá? É um músculo que clinicamente tem uma relevância muito grande devido justamente a essas questões de tensão, principalmente nos dias de hoje, que nós estamos em confinamento aí, computador o dia inteiro, principalmente se você está lendo alguma coisa lateralmente, muito cuidado, que isso pode tensionar esses músculos suboccipitais e gerar dor bem na base aqui da nuca, bem na base, bem onde está localizado aí esse músculo, tá? O reto posterior maior. O reto posterior menor, ele é aqui, também ele tem um alinhamento maior, ele faz a extensão da coluna cervical alta. Então, ele faz aquela leve extensão somente da cervical alta, de C1 e C2 e o occipital. Nós temos também o oblíquo superior, né, que faz a extensão e inclinação lateral da coluna cervical alta. Então, também é um extensor da coluna cervical alta, C1 e C2. O oblíquo inferior, que é o músculo que tem a função de produzir rotação da coluna cervical alta também, C1 e C2, rotação homolateral. E aqui a gente vê os músculos flexores. E aí nós temos 3 músculos aqui importantes. Escalenos, anterior, médio e posterior, longo do pescoço e esternocleidomastoide, com os seus 2 fascículos. O fascículo cleido, né, mastoide, que sai da clavícula e vai para o processo mastoide, e o esternomastoide, né? Por isso a gente chama de esternocleidomastoide. Ele sai do externo da clavícula e vai para o processo mastoide da escápula, tá? Então, esses músculos são os flexores. Quem são os flexores do pescoço? Escaleno, longo do pescoço, né? E o nosso esternocleidomastoide, tá? Principalmente escaleno e esternocleidomastoide. O esternocleidomastoide, gente, ele é um músculo grande, é o músculo mais complexo do nosso pescoço, e ele não tem de inserção sobre a coluna cervical. Isso é muito importante. Ele não se insere na coluna cervical, nas vértebras. Ele não controla o movimento intersegmentar, como, por exemplo, a gente viu o esplênio, o semiespinhal da cabeça, como a gente viu os multífidos. Ele é um músculo que tem uma ação muito grande em termos de movimentação. Ele movimenta o nosso pescoço e com pouca estabilidade segmentar. Ele tem uma função muito grande em relação a cisalhamento, né? Ele pode puxar as vértebras para frente também, quando ele está muito encurtado. E os outros, mais profundos, tendem a estabilizar. Então, ele tem um grande componente de cisalhamento anterior, que é oposto, que fica em oposição aos músculos posteriores profundos. Então, o que o esternocleidomastoide faz? Ele faz a flexão da cervical baixa, então ele faz a flexão da cervical baixa e a extensão da cervical alta. Então, ele é o músculo responsável por aquele test neck, né, que é aquele pescoço que o indivíduo fica olhando o celular o tempo inteiro com aquele pescoço para baixo. Ele é um músculo que tende a se encurtar bastante nessas situações, tá? E ele também produz a inclinação homolateral e a rotação contralateral do pescoço. Então, quando eu rodo meu pescoço para a esquerda, eu contraio meu esternocleidomastoide direito. Quando eu inclino meu pescoço para a direita, eu contraio meu esternocleidomastoide direito, certo? Então, nós temos aí os esternocleidomastoides com as suas funções, né? De flexão, de inclinação. Aqui, né, ó, eu estou trabalhando o nosso esternocleidomastoide. Então, a gente vê ali, né, que tem uma tendência muito grande do pescoço entrar em extensão, porque você está contraindo o esternocleidomastoide. Então, você tem que ter muita estabilidade da parte profunda, do reto anterior do pescoço,
para que ele possa impedir que haja a extensão da coluna cervical alta. O reto anterior, ele é um músculo pequenininho na frente do pescoço, que age impedindo, né, essa nossa extensão, tanto da cervical alta, né, e impedindo a extensão da cervical alta. Tá? Então, o esternocleidomastoide, nesse movimento aqui, ele está contraindo bastante, e você está estabilizando o seu pescoço, que a tendência do esternocleidomastoide aqui seria você estender a sua coluna cervical alta, porque ele está no processo mastoide. Então, ele ia puxar a nossa cabeça, girar a nossa cabeça para trás, e aí haveria a extensão da coluna cervical alta. Mas ele está, o reto anterior está segurando ali, né, para não deixar isso acontecer. Tá? Então, seria uma ação importante aí de sinergia, tá? E o reto lateral tem pouco potencial para impedir essa extensão. Então, existe um sinergismo entre os flexores profundos da cervical alta durante a rotação, né? Os flexores profundos da cervical alta, o reto anterior e o reto lateral, eles contraem-se para estabilizar o pescoço, para que você possa girar sem que você gire e faça extensão da cabeça, tá? Então, tem pessoas que não têm essa sinergia de maneira adequada. Toda vez que ela roda o pescoço, né, ela acaba estendendo a cabeça, que a ação do esternocleidomastoide é rodar e estender. Então, quando o indivíduo não tem a sinergia do reto anterior e do reto lateral, ela gira a cabeça e faz extensão. Isso é um problema, é um movimento anômalo, né? É um movimento excessivo aí que não deveria acontecer. Aqui está havendo a sinergia correta, o esternocleidomastoide está se contraindo juntamente com a neutralidade do pescoço. O pescoço da moça não está estendendo, ele está neutro. Então, perfeito. Tá? Aqui, gente, os escalenos anterior, médio e posterior. Os escalenos são músculos que saem das vértebras cervicais e vão para a região da costela, tá? E eles são músculos que têm funções, no caso específico do escaleno, ele faz, então, a flexão com cisalhamento anterior. Então, aqui, ó, escaleno anterior, médio e posterior. Eles saem das vértebras cervicais e vão para a primeira e segunda costelas, tá? Eles, então, o que que eles fazem? Eles são músculos que têm função flexora. Eles estão na frente, eles puxam as vértebras cervicais para frente, para isso você tem aqueles posteriores para antagonizar esse movimento de anteriorização, né? Então, ele trabalha também, o escaleno, na inspiração. Então, ele levanta as costelas. Então, quando a gente respira fundo, ou quando a pessoa tem algum problema pulmonar, é muito comum a gente ter o encurtamento do escaleno com a consequente protusão do ombro ou protusão da cervical, porque o indivíduo vai acabar desenvolvendo aí um encurtamento do escaleno. Isso, então, gera uma tendência de protusão da coluna cervical. Aqui, gente, ó, a gente vê o reto anterior e o reto lateral, aqueles músculos pequenininhos que eu falei com vocês, que trabalham antagonizando essa ação que a gente viu aqui, que seria a ação do nosso esternocleidomastoide, tá? Então, quando a gente fala de reto anterior e reto lateral, são esses pequenos músculos que ficam aqui na base aqui, são flexores da coluna do occipital, são flexores do nosso occipital, antagonizando a ação de extensão do esternocleidomastoide. E aqui a gente vê também o longo do pescoço e o longo da cabeça, que são músculos também responsáveis por retificar a nossa lordose cervical, tá? Retificadores da lordose cervical. Então, gente, os escalenos, voltando aqui, eles são músculos que têm a função de flexão, os três, né? Impedindo o cisalhamento, fazendo o cisalhamento anterior, são antagonizados pelos que fazem o cisalhamento posterior, no caso, o multífido, o semiespinhal, o iliocostal, o trapézio, o esplênio, né? Todos aqueles músculos posteriores. E aqui nós temos um músculo que faz, então, no caso do escaleno, a rotação. O escaleno, ele faz rotação, o escaleno anterior, a rotação contralateral, o escaleno médio tem pouco potencial, e o escaleno posterior, a rotação homolateral. Então, o posterior é homo, do mesmo lado, e o anterior é heterolateral na sua rotação, tá? Então, são músculos que ajudam o esternocleidomastoide, que ajudam o trapézio, que ajudam o esplênio a rodar o nosso pescoço, produzir rotação da coluna cervical. Então, gente, muitas vezes uma depressão do tórax, né?
o indivíduo que tem um reto abdominal muito encurtado, deprime o tórax. Deprimindo o tórax, vai haver, então, uma tendência do escaleno encurtar, e o escaleno encurtando, vai haver, então, a fragilidade da musculatura posterior, o indivíduo, então, vai ter fraqueza do esplênio, do trapézio, do elevador da escápula, e isso pode trazer dores para a coluna cervical, né? E aqui a gente vê um estiramento muito grande do elevador da escápula, o ombro deprimido, a cabeça protusa, isso gera muita tensão de alongamento no elevador da escápula, tá? E naqueles músculos todos que a gente viu posteriores, tá? O trapézio, o esplênio da cabeça, o esplênio do pescoço, semiespinhal da cabeça, semiespinhal do pescoço, né? Os suborbitais vão estar tensos aqui também por causa da extensão da coluna cervical. A pessoa, quando projeta a cabeça para frente, ela tende a ficar olhando para o chão. Então, para não ficar olhando para o chão, ela olha para cima. A hora que ela olha para cima, ela contrai os músculos suborbitais. O reto anterior, tá? O reto lateral, os músculos suborbitais encontram-se em tensão nesses pacientes, nessas pessoas. E muitas vezes isso gera dores na coluna cervical, principalmente quando essa pessoa tem um estado de tensão, quando tem algum estresse emocional envolvido aí no caso, tá? Então, são alterações mostrando aí que uma alteração no tórax, que é o encurtamento do reto abdominal, pode acabar afetando a posição dos escalenos, porque os escalenos se inserem nas costelas. E como as costelas são deprimidas, são puxadas quando você tem encurtamento da musculatura anterior, isso pode acabar refletindo na coluna cervical, com essa postura de protusão da cabeça, que é a flexão da cervical baixa e a extensão da coluna cervical alta, tá? O peitoral menor também pode estar envolvido nisso, né, gente? Aí vem a escápula junto aqui para frente com a abdução. Isso também pode causar depressão do pescoço, né? A protusão do pescoço, peitoral menor, reto abdominal encurtado, gerando essa abdução escapular, né? E gerando a depressão do tórax. Tá legal? É importante a gente conhecer esses músculos para melhorar a postura do indivíduo. Um aluno seu que tem uma postura dessa, não adianta pensar só no tronco dele, a gente tem que pensar também no pescoço dele. Saber que músculos que a gente vai trabalhar, quais exercícios que a gente vai fazer com ele para melhorar. O longo do pescoço, como eu falei com vocês, é esse músculo aqui, né? Longo do pescoço. Ele é um músculo que tem fibras oblíquas superiores, fibras oblíquas inferiores, tá? E fibras verticais. Eles têm principalmente função do controle no plano sagital, né? Ele é um músculo bem intrínseco ali da coluna mesmo, e ele tem a função aí de estabilização da cervical, e ele produz também a retificação da coluna cervical. Ele retifica, ele está sempre sinergicamente associado ao esternocleidomastoide, para que você não gere um aumento da lordose cervical, para que você não faça flexão excessiva da coluna cervical. Então, ele trabalha atuando como um músculo estabilizador, como um músculo retificador da lordose cervical. Também é um músculo importante ser trabalhado naquelas pessoas que têm protusão. Imagina o longo do pescoço desse menino está completamente desativado, está completamente fragilizado. Tá? Então, longo do pescoço. Isometria, trabalho de retificação da coluna cervical, ativação dos músculos posteriores, alongamento escaleno, alongamento esternocleidomastoide, vão melhorar essa protusão da coluna cervical da pessoa. O longo da cabeça, né? É essa fibra aqui, ó. Então tem o longo do pescoço e o longo da cabeça. Ele tem função de auxiliar a flexão da coluna cervical alta. Então ele auxilia o reto anterior e o reto lateral a retificar a flexionar a nossa cabeça. E ele, pessoas que têm problema na coluna cervical, têm disfunção nessa musculatura. A Ju, em 2004, demonstrou que esses pacientes que têm deficiências aí de ativação do longo da cabeça tendem a ficar com a cabeça mais protusa, e isso pode estar associado a cervicalgias crônicas, a dores crônicas na coluna cervical. Os músculos também, gente, da região do pescoço aqui, que eu não vou entrar em detalhes sobre cada um, vou chamá-los de músculos supraioideus e infraioideus. Ocioide é esse osso aqui, tem músculos que se inserem embaixo do ocioide, tem músculos que se inserem acima do ocioide. Eles são músculos para a gente que tem uma importância pequena, mas tem uma importância grande para fono, para pessoas que trabalham com deficiências na deglutição, né? Pessoas que trabalham com fala. Eles são motores primários da mastigação,
são flexores, acessórios da coluna cervical, eles auxiliam a coluna cervical na nossa flexão e quando você está falando, fazendo exercício, você está trabalhando também esses músculos. E tem muita implicação para aqueles pacientes que têm dores na articulação temporomandibular, na ATM, né? Tem distúrbios dessa articulação aqui, ó, bruxismo, trismo, dores articulares, tem a ver com isso também. E o último músculo que a gente vai estudar é o platismo, que é esse músculo da mímica, né? Na mímica facial, e ele também é um flexor da coluna cervical, e ele, né, consegue aí fazer uma careta, você está ativando esses nossos platismos, eles são ativados quando você faz uma careta aí, quando você está fazendo algum tipo de movimentação, está movimentando aí essa musculatura, flexora, né? Flexora. Então, isso, pessoal, são os músculos, né, que a gente já estudou. Os músculos da coluna lombar, eles estão já lá no YouTube, como também essa aula eu vou colocar lá, se tiver alguma dúvida, tá? Próxima aula, na semana que vem, nós vamos, então, gostaria que todos estivessem presentes, é uma aula muito importante, é uma aula que vai estar relacionada com os exercícios, com a análise de movimento, então é uma aula muito importante. Nós vamos fazer uma aula grande semana que vem, para que a gente possa analisar vários daqueles exercícios de musculação, de exercícios com peso, exercícios livres, para a gente poder estudar aí para nossa avaliação na outra aula. Tá certo? Então, próxima aula, todo mundo aí presente, e eu queria que a gente fizesse uma boa análise aí, a gente vai fechar tudo que a gente estudou durante o curso aí, todas as articulações, a gente vai ver os movimentos, ver os músculos e fazer as análises cinesiológicas com aqueles movimentos excêntricos, concêntricos, tá? Então a gente vai ter uma aula bem interessante para a próxima, tá? Vou encerrar e vou deixar essa aula no YouTube. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar.